Olá, professores. Bom dia a todos. Eu sou Wellington Queiroz. Sejam todos bem-vindos à nossa aula de trabalho pedagógico coletivo, nosso ATPC da área de linguagens. O tema da nossa formação de hoje é Conselho de Classe. Bem, falando na nossa equipe de linguagens, a equipe de linguagens é composta pela professora Daniela Galvani do Nascimento, de língua portuguesa, Letícia Avelino, de língua portuguesa, Priscila Prestes, de língua portuguesa, Patrícia dos Anjos, de língua portuguesa, Rosângela Acelta, de Educação Física, Wellington Queiroz, que vos fala de Educação Física, Rosa Maria Lamana, de Arte, Simone Suti, de Língua Inglesa. E hoje nós temos o prazer de receber aqui nessa formação a professora Letícia, de Língua Portuguesa, que me acompanha. Bom dia, Letícia. Bom dia, Wellington. Sejam muito bem-vindos à nossa TPC da área de linguagens. Um bom dia a todos, que tenhamos uma excelente formação no dia de hoje. Então, nesse primeiro momento, eu gostaria de chamar o nosso diário de bordo, que é aquele momento em que vocês, professores, recolhem os materiais de estudo e anotações, como papel, lápis, caneta, para registrar as principais informações do dia de hoje. Então, eu vou lhes dar 1 minuto para que vocês recolham esses materiais e já retornamos. Até breve. Muito bem. Eu gostaria de pedir que passem o próximo slide com o título da nossa formação de hoje, que é Conselho de Classe Participativo, e apresentaremos agora os objetivos da nossa formação, que são, primeiro, conhecer o documento orientador do Conselho de Classe Participativo, subsidiar o Conselho de Classe de acordo com o documento orientador, reconhecer a integração das esferas cognitiva e socioemocional no processo de ensino e aprendizagem e construir processos didático-pedagógicos que contemplem as múltiplas dimensões do desenvolvimento integral dos estudantes no âmbito do conselho de classe. Também gostaria de apresentar o nosso percurso formativo. Então, já apresentamos o tema a vocês, logo passaremos a uma sensibilização com o professor Wellington. Depois disso, trataremos da organização do conselho de classe Unissérie e também da importância do trabalho pedagógico com foco nas habilidades essenciais. Passaremos a tratar do tema da autoavaliação formativa de competências cognitivas e socioemocionais e passaremos aí para as nossas referências de encerramento da formação de hoje. Passo a palavra então para o professor Wellington para dar sequência à nossa formação. Bem, e como a professora Letícia já falou, dando sequência à nossa pauta de hoje, vamos à nossa sensibilização. Para iniciarmos as nossas reflexões do dia de hoje, faremos uma breve atividade de sensibilização e a partir da leitura de uma imagem. Vocês podem ver aí na tela uma sequência de cartas de baralho, do naipe de espadas. Temos uma sequência que vai do As ao 10. A partir disso, perguntamos: qual destas cartas representa o maior valor? Este é o nosso primeiro momento de interação. Professores, participem conosco, entrando lá no chat e respondam a pergunta, que ficará também disponível aí na tela, juntamente com a imagem. Voltaremos em 3 minutos. Não deixem de participar. Até breve.
Muito obrigada a todos os professores que participaram no chat. Tivemos muitas contribuições, Wellington, muito interessante. A maioria dos professores colocando aqui que o AS tem maior valor. No entanto, eu selecionei aqui algumas respostas que são muito interessantes para o que o Wellington vai comentar depois. A professora Sandra Regina diz que depende do jogo. Então, o valor da carta dependerá do jogo que se joga. A professora Neide diz que também depende do jogo, né? Também diz isso a professora Joana e a professora Ana Cristina, que diz, acredito que todas têm o seu valor. Então, vamos lá. O que a gente pode dizer disso, professor Wellington? Muito bem. Nós reforçamos que a participação de vocês realmente é muito importante para nós. E em relação a essa sensibilização, a essa imagem que nós analisamos, foi fácil ou difícil determinar qual carta tem o maior valor? Certamente não foi fácil, pois percebemos com um pouco de atenção que a valoração de uma carta de baralho só pode ser determinada a partir de muitas outras informações. Qual jogo estamos jogando? Quais são as suas regras? Enfim. Além disso, dentro de um mesmo jogo, o valor de uma carta dependerá do contexto de cada rodada. Tomemos como exemplo o jogo de truco. No final da distribuição das cartas, vira-se uma carta para cima, chamada de vira, e a carta que será a manilha, ou seja, a carta mais forte do jogo, em seus 4 diferentes naipes, é a carta que sucede a vira. Isso significa que na sequência As, 2, 3 e 4, o 2 será a carta mais forte de todas, a manilha. Se for a carta da vira, for o As. Portanto, uma carta de baralho só pode ser avaliada em seu valor a partir do contexto e de critérios bem determinados. Da mesma forma como as regras de um jogo estabelecem o valor das cartas do baralho, o conselho de classe, ano-série, servirá para verificar a melhor forma de atribuição de conceitos, analisar o processo de ensino, da prática do professor e da aprendizagem dos estudantes, onde esse estudante se encontra no desenvolvimento das habilidades essenciais para avançar na sua trajetória educacional. Da mesma forma como diferentes configurações de uma jogada determinam o valor de uma carta. Diferentes procedimentos e estratégias de ensino e aprendizagem podem mudar a visão sobre um estudante, proporcionando perceptíveis avanços. É notável como um estudante ora pode obter um conceito 6, ora pode obter um conceito 9. Para tanto, basta rearranjarmos as estratégias. Eis uma importante função do conselho de classe: olhar para o estudante em sua potencialidade. O conselho de classe é um dos vários mecanismos que possibilitam a gestão democrática na sua unidade escolar, estando prevista na LDB 9394/96, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. É importante ressaltar ainda, na formação, este momento de análise, que é o objetivo do conselho de classe, de reunir docentes de diversos componentes curriculares, com o objetivo de analisar os processos de ensino e de aprendizagem sobre múltiplas perspectivas. Quando as discussões são bem conduzidas, elas favorecem aspectos como a análise das metodologias adotadas e das ferramentas de avaliação. Dessa forma, possibilitam aos professores uma interessante experiência formativa, permitindo a reavaliação de sua prática didática. A finalidade primeira do conselho de classe é diagnosticar problemas e apontar soluções, tanto em relação aos estudantes e turmas, quanto aos docentes. Então, Letícia, seguindo nesse tema, o que nós podemos absorver mais a respeito? Em relação ao objetivo principal do conselho, como vocês podem verificar no próximo slide, que vai ser mostrado para vocês, por gentileza. Isso. Então, o objetivo principal é acompanhar o desenvolvimento cognitivo e socioemocional dos estudantes, articulando as competências socioemocionais às situações de aprendizagem própria dos componentes curriculares, de modo que as avaliações e o desenvolvimento das turmas possam ser avaliados, e também os casos individuais discutidos pelo colegiado. Em relação à organização do conselho, pressuposto do conselho a dimensão da escuta, né, de todos, trazendo as dimensões democrática, participativa, como fio condutor para esse envolvimento de toda a comunidade escolar, que se constitui, como eu disse anteriormente, como um colegiado, a fim de acompanhar a avaliação do ensino e aprendizagem
com vistas à promoção da formação integral dos estudantes. Nesse momento, é importante a participação dos jovens, ela é fundamental para que tenham espaço para apresentar suas necessidades, insatisfações, observações e para que eles possam se corresponsabilizar pelo processo também de ensino-aprendizagem. Essas reuniões, elas são lideradas pela equipe gestora e contam com a participação de todos esses membros, né? E principalmente dos professores para avaliar e refletir caso a caso como está o desenvolvimento de uma determinada turma, de um estudante e assim propor mudanças necessárias para a prática pedagógica, identificando intervenções necessárias para a aprendizagem de todos os estudantes. Agora o professor Wellington vai comentar um pouquinho sobre o que fazer antes e durante o conselho de classe. Muito bem, o conselho de classe ele é formado por 3 momentos. O momento que antecipa o conselho é aquele momento em que os professores e a equipe gestora se reúnem antes da reunião, na qual explicitam suas expectativas, anseios, ressalvas, com base em soluções prévias. Neste momento, professores e equipe gestora realizam a análise dos resultados dos processos de ensino e de aprendizagem realizados ao longo dos bimestres. É de suma importância analisar os indicadores de desempenho, a frequência dos estudantes, as habilidades cognitivas e socioemocionais já desenvolvidas, os resultados das avaliações internas e externas, e inclusive as estratégias de apoio às aprendizagens com a finalidade de atribuir um parecer global sobre o desempenho desses estudantes, bem como métodos de estratégias de recuperação. Já durante o conselho, a equipe pedagógica e os professores explicitam os resultados dos processos de ensino e de aprendizagem, partindo aí de uma perspectiva integradora das dimensões cognitiva e socioemocional, para a proposição de encaminhamentos de melhoria. A participação democrática prioriza os encaminhamentos e soluções para os desafios e dificuldades de cada turma coletivamente. Seguindo ainda nesse tema, existem também alguns elementos que são fundamentais, tanto do ponto de vista da participação democrática, como de questões pedagógicas. Neste caso, podemos citar os representantes de uma turma, onde os estudantes podem ser convidados a apresentar os pontos de discussão elencados previamente antes do conselho, pontuando assim a percepção da turma sobre o seu próprio processo de aprendizagem. Em uma segunda parte, na sequência, os professores e equipe gestora que apresentam as considerações gerais sobre as turmas, explicitando suas percepções quanto ao aproveitamento das turmas e ao relacionamento com esses estudantes, refletindo sobre os aspectos cognitivos e socioemocionais, analisando os mapas de notas, frequência, relatório do CMSP e consideram a gestão do tempo, discussão de casos individuais, onde é importante reservar um momento de encontro para discutir as necessidades dos estudantes que apresentam maiores dificuldades nesse processo de aprendizagem, levando em conta as dimensões cognitivas e socioemocionais, para uma compreensão mais ampla do que pode ser oferecido a cada um deles. E por último, os encaminhamentos, os quais são definidos pelo conselho de classe, para que os desafios e dificuldades apontados sejam endereçados, especificando as ações, prazos e os responsáveis por cada medida. Muito bem. Após o momento do conselho, é importante ressaltar, né, que as atas e documentos devem ser organizados. Se puder colocar na tela o slide, por gentileza, após o conselho. Então, após o conselho, as atas e informações são organizadas e discutidas por toda a comunidade escolar. E é importante que esses documentos fiquem à disposição, acessíveis, para que possam ser consultados, revisitados por todas as instâncias do colegiado, sempre que necessário, né? Lembrando que essas ações planejadas para o acompanhamento e recuperação dos estudantes são um compromisso coletivo de melhoria de resultados, né? Tanto cognitivos quanto socioemocionais, e é um pacto firmado por toda a comunidade escolar, né? Ou seja, a melhoria da aprendizagem de todos os estudantes. Assim, deixamos aqui algumas dicas e sugestões
de ações que possam ser realizadas por vocês, professores, e por toda a equipe escolar, após o conselho, e que contribuirão para que o desenvolvimento dos estudantes seja alcançado plenamente. Então, nos slides 12 e 13, vocês verão aí algumas dicas e sugestões. A primeira delas é a devolutiva de proposições do conselho para os professores e estudantes, detalhando as ações a serem desenvolvidas. O que isso quer dizer, né? Então, avaliados os resultados dos estudantes, de forma coletiva em relação às turmas ou de forma individual, é preciso então estipular algumas ações para o terceiro bimestre, né? E aí é importante que todos estejam cientes do seu papel, né? Firmados nesse compromisso, tanto os professores, quanto a família, quanto os estudantes, e é preciso então realizar essas devolutivas. Também, o segundo ponto, devolutiva para as famílias. E é aqui que, mais uma vez, se busca fortalecer a parceria e o engajamento da comunidade escolar no desenvolvimento integral das crianças e jovens. Como eu disse anteriormente, é um pacto firmado entre toda a comunidade escolar, né, para que todos possam avançar para o terceiro bimestre, reforçando, claro, as habilidades que precisam ser reforçadas nesse encaminhamento. Também é preciso realizar um atendimento individual aos estudantes e pais responsáveis para que o acompanhamento das ações a serem desenvolvidas, né? Então é preciso, claro, conversar, realizar uma conversa franca, propondo ali, né, ações efetivas para o terceiro bimestre, de forma que as habilidades possam ser recuperadas. É preciso também revisitar o plano de melhoria da escola e o plano do trabalho do professor, e realizar encaminhamentos metodológicos, né? Assim que o professor verificar que um estudante não obteve sucesso em suas aprendizagens, o que ele, enquanto docente, pode fazer para que no terceiro bimestre essas ações sejam corrigidas, né? E que o estudante possa progredir a partir de então. Então, colocando novas alternativas metodológicas e didáticas, utilizando novas estratégias nesse percurso. Agora eu passo a palavra para o professor Wellington, que vai reforçar com vocês a importância do desenvolvimento das habilidades essenciais. Muito bem. E para que esses objetivos eles sejam alcançados de forma satisfatória, é necessário uma maior atenção no acúmulo de habilidades que não foram aprendidas no bimestre anterior, o que pode mascarar os níveis de proficiência. Na tela, podemos observar um quadro esquematizado que mostra bem essa situação. As habilidades não aprendidas durante o primeiro e segundo bimestres, elas podem permanecer escondidas. Por isso, no conselho de classe, é fundamental observar de forma ampla a aprendizagem dos estudantes. A defasagem escondida nos bimestres anteriores, ela pode impedir o pleno desenvolvimento dos estudantes na aprendizagem do terceiro bimestre. Portanto, atividades interdisciplinares, com foco em várias habilidades, podem contribuir na aprendizagem dos estudantes. A recuperação pode ser pensada pelos membros do conselho, considerando um cronograma adequado, frente à já realizada em que os estudantes participam. Acessar as aulas do CMSP, que tem foco em várias habilidades por componente curricular, também é uma estratégia pedagógica. Focar nas habilidades essenciais é imprescindível para que os estudantes aprendam e continuem avançando no seu percurso formativo. A matriz de habilidades essenciais define os conhecimentos e habilidades que todos os estudantes precisam aprender. Uma habilidade essencial depende de várias outras e que consolidam aí diversos objetivos do conhecimento. Por isso, é importante que no Conselho seja acordado sobre o incentivo de práticas pedagógicas que melhor apoiem os estudantes para que avancem de acordo com as habilidades de cada um e de estratégias que considerem as aprendizagens ainda não desenvolvidas em bimestres anteriores. E seguindo ainda nessa ideia, Letícia. Muito bem. Eu gostaria de pedir para que vocês retornem o slide anterior, onde aparecem os níveis de proficiência, e lançar uma pergunta interessante aí aos professores, né?
Respondam no chat para nós como é possível, a partir das avaliações realizadas, detectar essas habilidades que não foram devidamente desenvolvidas em bimestres e até mesmo em anos anteriores. Que estratégias os professores utilizam para fazer essa detecção? Então, 3 minutos no chat e já retornamos. Muito bem, professores. Gostaria de agradecer aqui a participação de todos. Como sempre, a participação de vocês aqui sempre é fundamental. E vocês nos trouxeram aqui muitas informações interessantes. O professor aqui fala avaliação diagnóstica e comparação de resultados, diálogo, sondagem, revisões. Tem uma resposta aqui muito interessante, uma participação interessante aqui no chat, que o professor fala: o conselho de classe é um momento muito importante. Através dele, tomamos conhecimento das potencialidades e habilidades daqueles alunos que em uma disciplina não contempla ou não se identifica com outra. É um olhar abrangente, sem julgamentos. E essa basicamente é a função mesmo do conselho. Revisar aquilo que foi trabalhado, verificar as defasagens aí e verificar aonde podemos atuar no próximo bimestre, sem esquecer daquilo que não foi aprendido no bimestre anterior. Não é isso mesmo, Letícia? É isso sim. Revisitando aqui algumas das falas dos professores, né, apareceram muitas respostas como sondagem, recuperação de habilidades. E uma importante ferramenta, como os professores puderam ver nos 45 minutos anteriores da TPC, é a plataforma São Paulo, né, de avaliação do CAED, né? Então, é uma ferramenta importante que todos os professores, não apenas os professores de língua portuguesa e matemática, podem utilizar para verificar, de fato, o acompanhamento, né, do desenvolvimento dessas habilidades essenciais, né? Porque,
claro que algumas delas se dizem respeito especificamente à língua portuguesa, mas outras que dizem respeito à prática de leitura e escrita, elas vão influenciar em todos os componentes curriculares, não apenas língua portuguesa, no caso, né? Então, essas ferramentas que disponibilizam relatórios individuais por turma para os professores são importantes ferramentas para que o professor possa avaliar o desenvolvimento dessas habilidades essenciais. Mas não apenas as habilidades cognitivas, não é, Wellington? As habilidades socioemocionais, as competências, socioemocionais também devem ser avaliadas nesse processo. Por isso é que nós sugerimos a vocês, professores, resgatarem a autoavaliação socioemocional realizada pelos estudantes durante o primeiro e segundo bimestres. Pode colocar na tela, por gentileza. Essas autoavaliações, elas foram realizadas durante o primeiro e segundo bimestres, né? E elas selecionaram 2 competências socioemocionais por turma, utilizando instrumentos com base em rubricas. Então, durante o primeiro e o segundo bimestre, os estudantes fizeram essa autoavaliação de acordo com 2 competências que a própria turma selecionou, né? Isso é importante ressaltar, que eles tiveram essa autonomia, né? E, a partir disso, o professor pode atuar e realizar ações de planejamento já para o terceiro bimestre. Lembrando que essas devolutivas, elas foram realizadas pelo professor, né, do projeto de vida e elas acompanham as metas da turma, né, o que a turma deve desenvolver em relação às competências socioemocionais. Que também, vale ressaltar, elas merecem a devida atenção, tendo em vista que nós almejamos o desenvolvimento integral desses estudantes. Essas autoavaliações, então, são importantes ferramentas e, claro, a gente pode apoiar os estudos e as reflexões também em torno de tabelas e gráficos, né, para realizar o feedback durante o conselho de classe. Eu gostaria, né, de que vocês passassem o próximo slide, por gentileza. Aqui, né, a gente sugere 2 formações da TPC de linguagens que vão se apoiar no desenvolvimento das competências socioemocionais. Uma do dia 31 de março e outra do dia 12 de maio, a qual vocês têm acesso e podem revisitar essas formações para apoiar a avaliação socioemocional dos estudantes. Agora sim, passando o slide, por favor. Aqui nós temos um quadro, né, que é o painel socioemocional. Nesse slide, vocês veem a apresentação de um instrumento, é apenas uma sugestão para vocês, professores, de registro, né, do progresso individual do estudante em relação às competências socioemocionais. Nesse quadro, o professor preenche o nome do estudante, a série e o ano, a macrocompetência que foi registrada, a competência que está atrelada e os resultados das avaliações do estudante, de forma a melhor, né, visualizar esse progresso durante o conselho de classe e assim realizar os feedbacks necessários, tá? Esse quadro é uma excelente sugestão para embasar a apresentação dos feedbacks, como eu disse, e também pode ser utilizado no sentido de auxiliar as ações de todos os envolvidos no processo de direcionamento após o conselho de classe, ampliando assim as possibilidades de oferecer comparativos, né? E de forma a aprimorar o plano pedagógico dos professores em relação aos resultados e melhorar, claro, o processo de ensino-aprendizagem para o próximo bimestre, com o objetivo sempre de adequar as estratégias pedagógicas a fim de que o estudante se desenvolva na sua integralidade, que é o que nós almejamos. Também, um importante instrumento, pode passar o slide, é o gráfico. Esse gráfico, ele apresenta um rendimento, né, um índice da turma como um todo. E é importante para realizar um comparativo aí de porcentagens, o quanto da turma já desenvolveu determinada competência socioemocional e quanto precisa ainda desenvolver esta competência. Nesse quadro, o professor pode observar de uma forma geral os níveis das competências, né, que são pouco, né, desenvolvidas, estão em desenvolvimento,
e desenvolvidas. Lembrando que é preciso fazer essa análise, né, no sentido de degraus, como vocês veem, né? E o que significam esses degraus? Por gentileza, pode passar o próximo slide. Então, vale ressaltar que os degraus, né, degrau 1 e degrau 1, 2, eles dizem respeito à competência pouco desenvolvida. Então, a porcentagem, né, pode determinar aí a porcentagem da turma em que essa competência ainda precisa ser muito desenvolvida. Já nos degraus 2, 2, 3 e degrau 3, a competência está em desenvolvimento, né? Precisa melhorar, mas ela já está nessa progressão, o que é bastante interessante. E depois no degrau 3, 4 e degrau 4, demonstra que a competência já foi plenamente desenvolvida. No quadro anterior, nós temos uma perspectiva bastante interessante, né? 45,5% dos estudantes, eles encontravam-se nos degraus 3 e 4 do desenvolvimento, ou seja, há uma visível progressão da turma em relação ao desenvolvimento da competência socioemocional empatia, tá? No próximo slide, nós podemos verificar também um comparativo entre competências, né? Dentro da macrocompetência amabilidade, nós selecionamos a empatia e o respeito. E ali, a partir desse gráfico, é possível estabelecer a porcentagem de desenvolvimento para cada uma e realizar o comparativo entre as duas competências socioemocionais em destaque. É outro instrumento que fica à disposição do professor para realizar os feedbacks com a turma, né, no conselho de classe, e que pode ser realmente um importante aliado para o desenvolvimento aí no terceiro bimestre. Não é isso, Wellington? Isso mesmo, Letícia. E só vale frisar que a questão da autoavaliação formativa, ela é um instrumento que a gente usa aí para verificar aí o processo de ensino-aprendizagem. Verificar se, na verdade, aquela forma, aquele método de trabalho que estamos utilizando está sendo eficaz na formação dos nossos estudantes. Eu lembro bem, eu sou professor de educação física e nós tínhamos aí 16 turmas, 14 turmas, e a gente sabe do processo que da dificuldade que é avaliar 14 turmas. Mas é justamente para isso que serve essa autoavaliação formativa, para verificar os pontos que precisam de mais atenção e com isso trabalhar de forma efetiva aí na aprendizagem dos alunos, que é o nosso ponto principal, não é isso? E partindo agora, dando sequência à nossa formação, né? Já estamos chegando com a formação, já está chegando ao final, então nós queríamos aí que vocês verificassem, revisitem aí o diário de bordo, certo? E registrem aí as principais considerações e pontuações sobre essa formação de hoje. Nós voltaremos em 1 minuto. E ressaltando aí, né, a importância do diário de bordo, o qual pode ser utilizado para a autoavaliação dos estudantes, como para a avaliação do professor, no acompanhamento do processo de ensino e aprendizagem. Pensando nessa questão, vamos à última interação de hoje. Né? Como vocês já anotaram aí no diário de bordo de vocês, né, respondo aí no nosso chat. A pergunta vai estar na tela. Em que medida a formação de hoje ela contribui para o aprimoramento do seu repertório? Pense nessa questão
e participe conosco aí. Como eu sempre digo, a sua participação ela é de fundamental importância. Voltamos logo mais em 3 minutos. Muito obrigada aos professores que participaram conosco na formação de hoje. Tivemos diversas contribuições, a maioria delas aqui elogiando a formação, dizendo que a formação trouxe reflexão, aperfeiçoamento em relação às propostas de trabalho. A professora Alessandra, por exemplo, diz que aprender cada vez mais nunca é suficiente, ou seja, né, traz aprendizado para essa professora, que bacana. A professora Sandra diz aprofundamento e aprendizagem, grata. Professor Maurício, sempre útil, novos conhecimentos, obrigado. Reflexões e aperfeiçoamento. Reflexiva, produtiva, trazendo aperfeiçoamento e aprofundamento de conhecimentos. Abriu minha visão sobre o conselho de classe participativo, diz a professora Asdrubal. Reflexão, a professora Natália. Obrigada, aperfeiçoamento. Formações ajudam muito para as minhas reflexões e práticas, diz a professora Ana Fernanda. Muito obrigada aos professores que participaram conosco. Passo a palavra ao professor Wellington para apresentar o Saiba Mais da nossa formação. E ainda nessa perspectiva de aprofundamento de conhecimento, Letícia, esse maior aprofundamento de conhecimento referente a esse tema abordado de hoje na nossa formação, nós, como você falou, nós sugerimos aí no Saiba Mais um artigo da professora Rúbia Magnata e da Ana Fátima Abranches, cujo tema é Conselho de Classe com Participação Estudantil, Compreensões sobre Avaliação da Aprendizagem. O artigo ele analisa a participação dos estudantes durante o conselho de classe. As pesquisadoras elas utilizaram como método o estudo de caso, né? E puderam concluir que a participação estudantil ela consegue proporcionar uma maior relação mais horizontal, um diálogo e negociação entre docentes e estudantes.
o que favorece algumas reflexões e mudanças nos sujeitos que compõem esse processo de ensino e aprendizagem. E, bem, Letícia, estamos caminhando para a parte final da nossa formação de hoje, não é? E eu gostaria de agradecer a participação de todos e, como sempre, reforçar que a nossa principal função aqui, o nosso principal objetivo é a troca de experiências, e essa troca de experiências é uma via de mão dupla, né? Vocês aprendem, nós aprendemos com vocês através do chat, das participações, verificando a realidade da rede, e essa troca de experiência ocorre de forma linear. Obrigado, Letícia, pela participação de hoje e agradeço a todos mais uma vez. Obrigada, Wellington. Nós chegamos aqui ao final da nossa formação, mas antes de me despedir, gostaria de pedir os slides das referências. Ele vai passar brevemente aí na tela de vocês. Vocês podem printar, né? E também depois pegar o material e observá-lo na íntegra. Como vocês sabem, ele fica disponível no repositório do Centro de Mídias. Basta colocar a data da formação, a TPC, e vocês terão lá o material completo da formação de hoje. Quero aproveitar para agradecer o Wellington aqui, que colaborou para a nossa formação, a todos os professores que participaram no chat, a equipe técnica que nos apoia, e nos vemos em breve. Muito obrigada a todos.